Olá, seja muito bem-vinda à Semana Dominando a Ansiedade. Eu sou Natália Gondim, sou bióloga, especialista em farmacologia, mestra e também terapeuta. Estou aqui para compartilhar com você, ao longo de 3 episódios, como é possível dominar a ansiedade sem uso de remédios e em até 8 semanas. Mesmo que você já tenha tentado diversos tratamentos, como medicamentos, psicólogos, psiquiatras, eu tenho uma notícia para te dar. Existe sim uma solução para isso. E eu estou aqui para mostrar exatamente como você pode conquistá-la. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando: será que isso é realmente possível? E para te responder, eu quero que você assista essas histórias a seguir. Oi, gente, eu me chamo Janiele, eu conheci a Natália através do Instagram. Eu sofro de crises de ansiedade. Está me ajudando muito nas crises, que hoje eu consigo ter uma vida normal. Consigo lidar com as crises de ansiedade e principalmente o medo. Tenho muito medo de dirigir, pavor. Eu entendi que eu tinha que enfrentar esse medo e foi isso que eu fiz. Eu fui lá, enfrentei o medo, paguei as aulas num instrutor. Na segunda aula eu já estava dirigindo só. Eu às vezes estava até lavando louça, assim, aí já começava as palpitações. E aquilo me incomodava, né? Porque às vezes era o dia inteiro aquilo lá, e eu não sabia do que se tratava. Aí eu comecei a descontar na cervejinha, que eu gosto de beber, porque eu ficava ansiosa, ficava às vezes preocupada com as coisas, e para mim esquecer dos problemas, vamos por assim, aí eu tomava a cervejinha, poder esquecer. Eu fiz tratamento com psicólogos, mas não resolveu, não. Sinceramente, não. Foi 18 sessões. E eu não senti efeito nenhum. Eu entrava lá chorando, saía de lá chorando, saía de lá, passava no mercado, comprava cerveja, chegava em casa e bebia. Eu confio em Deus, eu tenho fé nele. Mas a minha ansiedade estava tão assim, descontrolada, que eu não conseguia me conectar com Deus. Então, se eu não tratasse a minha ansiedade, se eu não me enxergasse, eu não ia conseguir falar com Deus. Tanto que lembra que eu comentei com você que esses dias que eu consegui fazer a minha oração direito, porque eu deitava, a hora que eu ia fazer minha oração, eu não conseguia. Eu não conseguia me concentrar, eu tinha que toda hora estar rezando, o Pai Nosso, eu começava, parava, tinha que começar de novo, eu ficava umas 10 vezes até conseguir fazer o Pai Nosso inteiro. É por isso, é por causa da ansiedade. Se você está com ansiedade muito descontrolada, você não consegue se conectar com Deus. Porque você não está conseguindo se conectar com você mesmo. Que eu já estou com a ansiedade controlada e eu estou conseguindo ver as coisas e colocando as coisas no lugar. Eu estou muito bem, graças a Deus. Imagina só por um momento, em um curto período de tempo, aproximadamente 8 semanas, você poder alcançar resultados semelhantes aos dessas histórias incríveis que eu te mostrei agora. Você aprender a dominar a sua ansiedade, deixando para trás incômodos, como aquelas palpitações no coração, tremores, pensamentos de medo, negatividade em excesso. E o melhor de tudo, poder viver de uma maneira leve e feliz. Mas deixa eu ser sincera com você. O que eu vou te mostrar aqui não é nenhum truque de mágica e não acontecerá da noite para o dia. Existe um método comprovado, um passo a passo que eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes disso, eu preciso te contar como eu cheguei a esse método. E eu vou te ensinar durante essa semana. Eu sei o que você está passando, pois eu tive crises diárias de ansiedade. Eu achava que nada iria conseguir me ajudar. E eu não tinha como me livrar de algo que nem eu sabia explicar. Em 2002, eu resolvi ingressar em medicina. Eu não sei se você já fez vestibular para medicina, mas é algo que é muito concorrido. Eu, na busca de tentar passar nesse concurso, que é muito difícil, conquistar algo que era importante na minha vida, eu comecei a me pressionar muito. E quando a gente se pressiona em buscar um resultado que nem sabemos se vamos conseguir, pode gerar estresse.
e pode gerar ansiedade. Eu comecei a me cobrar muito. Eu fiquei com muito medo de não passar. E aí os pensamentos negativos foram só aumentando. Comecei a imaginar coisas ruins em consequência da minha autocobrança, do meu estresse. Só aumentava. E as crises de ansiedade se tornaram constantes. Com tanta preocupação, eu ficava tão nervosa, sem paciência. Acabava brigando com a minha família. Aí depois vinha aquele arrependimento. E aí eu me sentia mal ainda mais. Eu me sentia incapaz. Eu achava que nada na minha vida iria dar certo. E aí sim, eu acabava aumentando mais e mais os pensamentos negativos, que aos poucos foram tomando conta de toda a minha vida, me fazendo não me sentir merecedora. Meu físico também sofreu as consequências. Eu tinha dores de cabeça, dores de barrigas constantes, ganhei uma bela de uma gastrite, queda de cabelo, caspas. Eram tantos sintomas que eu não desejo que eu passei nem ao pior ser humano. Depois de tanto sofrimento, com esse quadro forte de ansiedade, eu precisei procurar ajuda, porque já não aguentava mais. Estava sofrendo tanto daquela forma que comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Fui ao médico, ele me examinou, fez vários exames. E aí, quando veio o diagnóstico, ele falou que biologicamente eu estava bem. Estava tudo normal. Como podia estar normal se eu estava sentindo tudo aquilo? Eu comecei a achar que eu estava ficando doida. Ele me passou vários remédios para eu tomar. Era remédio para ficar acordada, remédio para dormir, tudo parecia tranquilo. Eu me sentia como se estivesse levitando. Até aí estava muito bom, né? Uma calmaria maravilhosa. Nem parecia que eu estava passando por tanta dor. E quando eu tomava o remédio para dormir, logo eu me sentia tão dormente. O sono era uma beleza. Eu perdi a hora no outro dia. Era bom demais. E eu passei a viver praticamente como um zumbi, porque eu estava o tempo todo dopada, anestesiada com tanto remédio. E aí, quando eu esquecia de tomar um remédio, parecia que eu tinha voltado ao inferno. Toda crise surgia do buraco escondido da minha mente. Foi aí que eu percebi que a minha ansiedade não tinha melhorado. Que os remédios, na verdade, eram uma máscara que me fazia me sentir bem apenas quando eu estava tomando. Mas toda vez que eu voltava ao médico, ele aumentava a dose. Eu tinha que gastar mais ainda com medicação. Já a terapia que eu comecei a fazer na época ajudava mais do que os remédios. Só que chegou num ponto de eu não estar mais em condições financeiras de continuar com a terapia, porque eu já estava cansada também, desgastada de ter que depender de tudo isso. E aí eu tive a ideia de ir atrás de algo natural, que me ajudasse de um lado e não me atrapalhasse de outro com efeitos colaterais desses remédios, como clonazepam, Rivotril, amitriptilina, bupropiona e tantos outros que tem. Eu queria algo que conseguisse me acalmar minha mente, eliminar meu medo, meus pensamentos negativos, que a ansiedade sempre traz, né? Para além de eu conseguir estudar, eu conseguisse viver como uma pessoa normal. Eu decidi então explorar outras formas de tratamento para minha ansiedade, que não fosse convencional. Cheguei a visitar centro de macumba, candomblé, centro espírita, cartomantes, igrejas, mas infelizmente nenhum deles me ajudou. Fiquei muito desapontada, pois nada daquilo funcionou para mim. Mas quero deixar claro aqui que não tenho nada contra nenhum tipo de igreja, religião, crença, credo, que eles podem até ajudar outras pessoas. Mas para mim não surgiu esse efeito. Falo apenas por minha própria experiência. Foi então que comecei a ter sessões com diversos terapeutas. Finalmente comecei a compreender o que estava acontecendo comigo. Entendi que medicamentos apenas tratam sintomas da ansiedade, pois eles agem deixando a gente relaxada, dopada, mas não resolve o que realmente está causando a ansiedade em você. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido para mim. Eu passei a me conhecer mais,
Fui cavando o meu passado, descobrindo várias coisas que poderiam estar causando a minha ansiedade. Eu aprendi práticas simples que, quando comecei a testá-las em mim, os resultados eram imediatos. Experimentei uma incrível transformação em meu estado de espírito. Passei a me sentir melhor, mais serena, mais leve, capaz de controlar a minha ansiedade. E esse processo que eu passei impactou positivamente a minha vida, minha qualidade de sono, o meu humor, o meu bem-estar emocional. Foram práticas tão simples que puderam promover a minha reconexão comigo mesmo, desvendando a raiz da minha ansiedade e me permitindo controlar as minhas emoções sem depender de medicamentos. E aí eu segui minha vida muito bem, livre da ansiedade. E anos mais tarde eu fiz várias formações terapêuticas e passei a atender em consultório. Após vários atendimentos com pessoas, eu percebi que várias mulheres chegavam até o meu consultório, sofriam com transtorno de ansiedade, uma angústia forte, síndrome do pânico. Foi então que eu comecei a aplicar nas minhas pacientes as técnicas que eu já tinha aplicado em mim, unindo algumas metodologias que eu tinha aprendido nas minhas formações terapêuticas. E foi incrível como em poucas semanas as minhas pacientes já estavam bem. Os resultados foram incríveis, como você viu nos relatos que eu mostrei lá no início deste episódio. E ao longo dos meses eu fui lapidando esse meu jeito de tratar a ansiedade. Fui selecionando as melhores práticas, exercícios, o que mais dava resultado e colocando a minha metodologia. Então eu percebi que eu não poderia manter essa minha metodologia apenas para mim. Senti um profundo chamado para compartilhar esse conhecimento com o mundo. E foi assim que decidi organizar esse evento e apresentar a você o mapa para vencer a ansiedade e viver uma vida feliz. E se você anseia por essa transformação em sua própria vida, eu te convido a me acompanhar ao longo dessa semana. Então agora vamos para o conteúdo do episódio de hoje. Os erros que te impedem de dominar a ansiedade. E enquanto você não entender e evitar esses erros, você não vai conseguir dominar a ansiedade. Primeiro erro: buscar aquela dica milagrosa na internet. A meditação mágica no YouTube. Aquele chazinho salvador que vai resolver tua ansiedade do dia para a noite. Eu recebo vários comentários todos os dias de pessoas querendo uma dica que resolva o problema delas assim, ó, no estralar de dedos, como se fosse uma mágica. As pessoas querem o que não dê trabalho, que seja fácil, rápido e funcione do dia para a noite. Gente do céu, não é assim que funciona. Provavelmente você levou meses ou até anos para desenvolver esse quadro de ansiedade. E aí, da noite para o dia, você acha que vai resolver tudo isso? Claro que não! Você precisa passar por um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, buscar entender o que causou essa ansiedade em você, como ela surgiu para poder tratar a causa. E isso leva um tempo, esforço da sua parte. Mas claro que existem metodologias mais rápidas do que outras. E é por isso que eu estou aqui para te mostrar esse atalho, o que eu já testei em várias mulheres e até em mim, e funcionou. Dentro de poucas semanas já é possível. Elas se sentiram melhores, mas não é um milagre. E não vai ser da noite pro dia. E outra coisa, o que não vai funcionar é você querer resolver sua ansiedade apenas querendo saber qual chá vai te acalmar, qual a meditação que você precisa fazer, achando que isso vai resolver sua ansiedade. Mas não vai. Isso vai te ajudar no curto prazo, porque para dominar a tua ansiedade de vez é preciso aprender a estar no controle do seu emocional, a tratar a raiz da tua ansiedade.
E isso não se faz apenas com dica de chás e meditações. Até porque se isso fosse possível, era muito simples. Bastava eu te passar aqui meditações que eu tenho no meu canal do YouTube. Pronto! Toda vez que você sentir essa ansiedade, você vai lá, escuta a meditação e ficava bem. Mas, aqui comigo, durante essa semana, eu quero que você aprenda o processo que você precisa passar para, de fato, conseguir dominar a tua ansiedade de uma vez por todas. Esse processo eu coloquei o nome de Olhe para Si. O segundo erro agora é achar que apenas com remédios você vai conseguir resolver sua ansiedade. E é aí que você passa muito tempo refém deles, meses e até anos. E sempre que você volta no seu médico, a tendência é que seu médico ou psiquiatra, ele aumente a dose ou passe para outro medicamento. Eu passei por isso na prática. Durante minhas crises de ansiedade, eu tomei vários remédios. E hoje eu entendo o porquê que eles não me ajudaram como eu queria. O remédio trata apenas sintomas da ansiedade. Ele vai agir apenas te dando aquela falsa sensação de que está tudo bem, enquanto você estiver sob o efeito do remédio. Isso porque o remédio tem efeito diretamente no sintoma, como o analgésico atua na dor. Algumas causam efeito sedativo, gerando aquela sonolência, aquela paz, né? Te deixando com sono. E a gente com sono não vai pensar no problema, né? Só vai querer dormir. E isso acontece porque uma substância atua no nosso organismo, relaxando o nosso corpo e a mente. Assim, os efeitos do remédio vão te tranquilizar, porque vai agir diretamente no teu sistema nervoso central, reduzindo o teu estado de alerta do corpo. Assim, reduz o teu estresse e a ansiedade, mas por algumas horas. Fora isso, os remédios vão ter vários efeitos colaterais no teu corpo. E principalmente se você toma há vários meses ou até anos. Mesmo aqueles remédios que se dizem naturais, como o Calmant, por exemplo, podem gerar reações indesejadas no teu corpo. Não importa qual remédio, ele te ajuda de um lado e te prejudica de outro. Quer ver como eu tenho razão? Se você já toma ou já tomou remédio para ansiedade, na caixinha dele você vai encontrar uma bula, que é bem pequenininha. Bem pequenininha. E aí você vai procurar o nome reações adversas. Aqui tem assim: quais os males que este medicamento pode me causar? Aí você vai ler. Caramba, olha, só isso aqui, olha aqui. Isso tudo aqui são reações que pode causar. E essas reações, ela tá desde boca seca, transtornos gastrointestinais, náusea, vômito, ansiedade. Como assim? É um dos efeitos colaterais do remedinho que você toma para ansiedade é a ansiedade. Não é estranho? Tremor, vertigem. Depois você lê, pega o teu remédio, né, a tua bula e lê. Tem vários outros que você vai encontrar. Tem efeitos colaterais, tem efeitos adversos. Depois você dá uma olhadinha, tá? Mas não se assusta não. Todos os remédios vão ter esses efeitos. Mas calma. Deixa pra ler isso aqui depois que terminar a nossa aula, tá? Eu quero que você faça esse exercício assim que terminar esse episódio, de ir lá na bula e dar uma olhadinha na tua medicação. Eu não estou dizendo aqui que é para você parar de tomar o seu remédio agora mesmo. Não estou dizendo isso. Eu sei que em alguns casos o remédio, ele pode auxiliar no tratamento da ansiedade. E apenas presta atenção, apenas o teu médico pode dizer se você já pode parar com a medicação. Natália ficou um pouco confusa. Tu diz que remédio não presta, que tem um monte de efeito colateral e agora tá dizendo que não é para eu parar? Sim, eu tô te dizendo isso
Por quê? Eu sou bióloga, especialista em farmacologia clínica e sei que a medicação, ela pode ajudar em alguns casos. Mas o que eu tô te dizendo aqui é que quando você aprender a olhar para dentro de si, você não vai mais precisar disso aqui. Teu médico vai ver isso e ele vai tirando a medicação. E você não pode tirar por conta própria. Por favor, não faça isso. Mas tem que ter em mente que isso aqui não vai te ajudar. O que vai te ajudar é olhar para si. Por isso que eu tô aqui. Então fica comigo ao longo desses 3 episódios para você aprender muito mais. Agora vamos para o nosso terceiro erro. Achar que a ansiedade não tem cura. Muitas mulheres que me seguem nas redes sociais sofrem com ansiedade, pensam dessa forma. Eu também pensei. Porque já tentaram várias formas de tratamento e não tiveram efeito desejado e acabaram entrando para o primeiro erro que eu falei, que é buscar algo rápido, para ontem, um chá milagroso, uma meditação salvadora. Isso pode até funcionar, mas por pouco tempo, porque você está tratando apenas os sintomas da sua ansiedade, aquela mente agitada, pensamentos de medo, angústia, coração acelerado e por aí vai. E como elas não aprenderam a descobrir esses bloqueios emocionais, o que está causando realmente a ansiedade, né, a raiz dela, elas acabam se frustrando e pensam que não tem mais jeito. E é uma coisa que elas vão ter que aprender a conviver com isso. E assim como essas mulheres, eu também pensava que a ansiedade não tinha cura. Mas vamos ver o lado da medicina? Os médicos dizem que não possuem uma cura definitiva, porque para eles a cura só se dá se a gente conseguir eliminar completamente os sintomas para sempre. Mas a ansiedade é uma resposta natural do organismo a situações de estresse ou perigo percebido. Por exemplo, se você um dia se deparar com um leão na tua frente, o teu corpo ele vai liberar 2 hormônios, o cortisol e a adrenalina. Isso vai fazer com que o seu corpo entre em estado de alerta. Então, suas pernas vão tremer, seu coração vai acelerar, sua boca vai ficar seca e por aí vai. Com a ansiedade é a mesma coisa. Você vai ter pensamentos de ansiedade, de medo, e isso vai disparar no teu corpo os mesmos hormônios e é por isso que você sente esses sintomas que eu falei. O problema é que quando você está disparando esses 2 hormônios por conta da ansiedade, todo dia, quase toda hora, até mesmo sem motivos aparentes, aí você acha que não tem mais jeito. Esse é o problema. Para você entender melhor, eu vou falar da Ana, da Maria. A Ana vive ansiosa. Ela quer que tudo saia impecável. Não importa se é em casa ou no trabalho. Mas ao concluir as suas tarefas, ela consegue relaxar e curtir o restante do dia. Já a Maria tem uma ansiedade descontrolada. Fica só pensando no amanhã e acaba não fazendo nada. E isso só aumenta mais e mais a sua ansiedade. Então, ela vai dormir pensando no amanhã e acaba nem dormindo direito. Quando a gente não dorme direito, o que acontece? Acorda estressada, não consegue relaxar, briga com todo mundo. Então, no caso da Maria, já é um transtorno de ansiedade, que é considerado uma doença. A ansiedade não tem cura por ser uma emoção e ela nada mais é do que um medo do futuro. O futuro esse que pode nem acontecer. Mas o problema está nas crises de ansiedade e isso tem cura. Vamos recapitular tudo o que eu acabei de te mostrar nesse episódio sobre 3 principais erros que fazem as pessoas se manter nas crises de ansiedade. O primeiro é: tenha em mente que você precisa parar de querer a dica milagrosa e aprender a tratar a raiz da sua ansiedade. E que isso não é do dia para a noite. O segundo, entender que remédios, chás, meditação, enfim, seja lá o que for, apenas vão te relaxar, mas não vai tratar a raiz da tua ansiedade. Então esse é o primeiro passo para você conseguir resolver sua ansiedade e viver mais feliz.
E é o primeiro passo da minha metodologia Olhe para Si. Conhecendo esses erros, você pode evitá-los. Mas eu sei que agora você deve estar querendo saber o jeito certo. Como fazer para se libertar das crises de ansiedade, viver mais feliz? Que tal você descobrir comigo o jeito que funciona e que é mais rápido do que a maioria das coisas que você já viu por aí, que tem muitos, né? Os fundamentos do meu método Olhe para Si, que eu levei anos para lapidar e que mudou a minha vida, poderá mudar a sua vida também. Pois é exatamente isso que eu tenho para te passar no próximo episódio dessa semana. O meu processo Olhe para Si é composto por 4 etapas. Etapa 1, reajuste emocional e histórico. Etapa 2, transformação e reconexão energética. Etapa 3, compreensão e gestão da ansiedade. Etapa 4, reconexão interior e autoestima. E eu vou explicar com detalhes sobre cada etapa na aula de quarta. Eu vou liberar essa aula na quarta e vou passar os links para o seu e-mail e também no grupo do WhatsApp. E se você ainda não está em nenhum grupo, aqui abaixo tem um link para você entrar. E é importante você estar no grupo, pois eu vou mandar o material extra apenas para quem estiver lá. Eu te espero na próxima aula. Até mais!